Olá, Luciano. Olá, Jardel, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês sobre a proposta de reestruturação da DETIC, porque, principalmente para o Ponciano, né? O Jardel já teve a oportunidade de ver, mas eu sei que pela agenda do Ponciano, eu acho que a Ciclo não vai se fazer mais sentido, tá? Então, aqui tem uma apresentação, tá, do pedido, um diagnóstico atual, tá, em relação aos nossos limites da infraestrutura atual em relação à parte de segurança digital. É muito importante considerar isso, porque por mais que a gente já tenha aí um normativo do GSI falando para a segurança da informação, um responsável, né, pela segurança da informação não está linkado à área de TI, é importante lembrar que a TI, ela é a mantenedora dos dados digitais. Então, a gente não pode confundir as coisas, né? A segurança da informação é um contexto mais amplo que embarca qualquer informação da instituição, tanto digital quanto física, tá? Então, ela envolve um arcabouço bem maior. Quando a gente fala de segurança digital, né, e cai ali na segurança cibernética, é aonde a TI de fato está atuando, tá? Então, por isso que eu quis trazer essa carência aqui para vocês entenderem. A gente também tem uma questão de uma. Duas coordenações que eu tenho hoje, né, que é a de desenvolvimento e a de infraestrutura, que tratam de situações muito críticas na instituição, tá? E que precisam ter uma estrutura melhor, tá, de trabalho. A gente também hoje, né, precisamos ter tanto o IGOV-CISP, mas como o contexto atual também vem trazendo muitas questões de soluções de IA para melhoria dos nossos serviços, e nós não temos hoje, isso aqui vai demandar até assim de pessoa capacitada e tal, dentro do time para poder trabalhar, né? Hoje, dos concursos que nós tivemos, nós não temos ninguém assim específico da área de inteligência artificial. Temos algumas pessoas que têm uma queda pela área, mas não é específico, tá? Da área de formação dela, nativa, nata, digamos assim, tá? É, e também a gente tem a parte, né, dos nossos sistemas. Hoje a gente trabalha com uma parte de ecossistema, digamos assim, porque a gente não tem só o virtual. E a gente trabalha hoje com outros sistemas que a gente precisa compreender e dar suporte, né? Então, por mais que, por exemplo, tenhamos feito a contratação do CIPAG, mas a integração do CIPAG é feita pelo nosso time. Quando a gente fala também de, de outros sistemas, como o SEI, depende também de uma análise, de uma integração que é feita pelo nosso time, e assim todos os outros sistemas, tá? Mesmo que a gente no futuro adote o swap, mais uma vez, vai depender aí de uma energia para poder a gente estar coordenando essas atividades de desenvolvimento, tá? Então, são as limitações que nós temos hoje, tá? Outra limitação que a gente tem o Instituto vem investindo muito, né, assim, na questão de melhoria mesmo da educação à distância, investindo no sentido de trazer, né, ter aquele treinamento no CODIR, eu vejo algumas movimentações, né, dos camping e tal, e mas a gente não tem dentro da TI uma estrutura específica de um suporte especializado à educação à distância, né? Então, a gente hoje acaba que as demandas da educação à distância elas precisam entrar numa fila nossa ali do macro do time de desenvolvimento, né? E o ideal seria ter um grupo que ficasse dedicado a. Quando a gente tem um sistema, né? Vocês sabem bem disso, a gente não. Né, é um problema que a gente tem hoje, né? No virtual, vários módulos eles foram feitos e entregues para. Né, falou assim: ó, fiz, pronto, entreguei, toma aqui, entreguei o que você me pediu. E na verdade. Quando a gente pensa, né, em produto de software, a gente precisa trabalhar numa ideia de um acompanhamento melhor, a gente precisa trabalhar no sentido de, como eu posso dizer, no sentido de, eu posso dizer assim, acompanhamento mesmo, né? Fazer com que ele evolua, né? Trabalhar no sentido de evolução da ferramenta, né? E essa é uma limitação que nós temos hoje, tá? Tem uma parte normativa aqui também que eu citei, né? Falando do nosso PDI, mas a estratégia do governo digital, né? E essas coisinhas. E
Aí aqui a estrutura. Então aqui está a estrutura no sentido de pontos mesmo, né? De uma subdivisão hierárquica. E aqui está explicando cada uma delas, tá? Mas aí, como que eu vou fazer? Eu vou já direto aqui para minha. Eu vou direto aqui para minha figura e explico através dela, tudo bem? Porque aqui está só a minha especificação das atribuições para cada uma dessas áreas, tá? Então, a estrutura atual também, com a proposta, né, para fazer uma comparação aqui entre cada uma delas, tá? E alguns benefícios esperados, tá? Em relação à governança, segurança, próprio desenvolvimento, infraestrutura, inovação, apoio aos campi, né, parte de contratação, enfim, continuidade de negócio, tá bom? Encaminhamentos necessários, né, que eu coloquei, enfim, mas aqui é o grande ponto, né? Então, eu vou aumentar aqui a figura. Deixa eu ver se eu ponho aqui no modo web, fica melhor de a gente conversar. Talvez a figura aqui eu pudesse pôr um link, né, para a gente poder ver ela na resolução melhor, mas aqui já dá para entender. Hoje a gente tem esses comitês aqui, né, o Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação. Hoje ele está ligado na diretoria de TI. Se tiver essa indicação desse responsável pela segurança da informação no IFTM, esse comitê ele não ficaria mais ligado na DTIC, tá? Seria o primeiro passo, mas isso não faz parte do escopo do que eu quero falar, tá? Esse é o meu menor problema. A ETIR também, idem, tá? Mas, enfim, esse aqui é o meu menor problema. Eu quero daqui para baixo, tá? Então, vamos lá. O que é a proposta aqui, que é o meu modelo que eu estou chamando de modelo completo, tá? É um modelo no qual eu estou pedindo uma coordenação geral de sistemas, tá? Para ela abarcar o que aqui para mim? Uma coordenação de desenvolvimento de sistemas, eu trazer a coordenação, né, de apoio e qualidade de software linkada a essa coordenação geral e a equipe de soluções de IA aqui diretamente também ligada a essa coordenação geral de sistemas. Lembra que essas soluções de IA, muitas vezes, elas vão demandar o estudo de ferramentas específicas, tá? E vão estar ali, às vezes, linkadas, né, com alguma prospecção de contratação, uma linkagem direta com a RNP. Então, assim, tem que ter pessoas estudando isso, tá? Ali em conjunto conosco, certo? Além disso, nós temos aqui na coordenação de desenvolvimento de sistemas, aqui, quando eu falo equipe, não tem função nenhuma, tá? Nem aqui. Então, seria o pessoal mesmo que trabalha na fábrica de software e o pessoal também que vai trabalhar diretamente no apoio à educação à distância, tá? Então, vinculados a essa coordenação de desenvolvimento de sistemas, beleza? A coordenação geral de infraestrutura e operações já é pensando aqui no nosso crescimento, né? Por quê? Hoje a gente tem essa coordenação de infraestrutura em nuvem, tá? E aí, essa infraestrutura, a gente considera toda essa parte, né, de hardware mesmo, né, que eu tenho um AP que parou de funcionar, ou então eu tenho um computador, uma impressora, não sei o quê, então toda essa parte de hardware e nuvem, né, porque a gente vai para a infraestrutura as a service, né, a gente vai para esse modelo IaaS, e aí fica a cargo desse grupo aqui, né, então essa coordenação para orquestrar esse trabalho desse time aqui. E aqui do outro lado, eu tenho a coordenação de operações, que são operações diversas, né? Então, eu tenho operação de banco de dados, eu tenho operação de backup, eu tenho operação de monitoramento de tráfego de rede, operação de monitoramento de logs, operações de a gente verificar a performance mesmo, né? Dos nossos containers que estão no ar, né? Então, assim, para a gente realmente fazer esse acompanhamento, tá? Então, veja, hoje isso aqui tudo é condensado numa única coordenação de infraestrutura. Isso aqui tudo é condensado numa única coordenação de desenvolvimento de sistemas, tá? E essa coordenação de segurança digital, lembrando de novo, ela não se mescla com a questão do GSI, tá? Porque ela seria mesmo para estar trabalhando aqui em conjunto, obviamente, né? Teria uma participação direta com essa coordenação maior, mas ela trabalharia assim diretamente com os normativos de TI, com a parte ali do PPC, no que tange os controles vinculados à parte de tecnologia da informação, beleza? Então, essa aqui é a minha proposta, e aqui está um resumo, né, dela e para nós, né? Então, como que seria a minha proposta, né? Seria aqui, eu tenho uma CD3, que ela já existe, essas duas CD4, elas não existem. Essa FG1, ela existe, tá? E essa aqui também existe, beleza? Essa aqui eu coloquei uma FG2, né? Essa infraestrutura, essas operações, elas não existem hoje na DTIC, tá?
Ah, agora que eu vi aqui que tem que colorir melhor minhas coisas. Mas aqui também eu tenho essa segurança digital, coloquei FG2, mas poderia ser uma FG5, não sei se tem 3, 4 no meio do caminho, eu só lembro da 2 e da 5, por isso que eu pus assim. E a qualidade de software, hoje eu também estou com uma FG2, mas poderia também ser uma FG5, tá? Então, aqui está a minha situação, né? Aqui só para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se eu reduzo aqui. Pra gente. Oxe, peraí. Eu quero mostrar aqui essa tabelinha aqui para mostrar para vocês. Eu diminuo o negócio, vai lá para o começo, mas agora acho que melhor. O que acontece aqui? Então, aqui eu fiz a ideia de quantidade de servidores mesmo e os cargos, tá? Que poderiam ser. Então, aqui a diretoria, né, de tecnologia, ele poderia ser um analista, um técnico ou um EBTT, né? No meu caso aqui eu encaixo no EBTT, né? A proposta atual é um EBTT. Coordenação geral de desenvolvimento de sistemas poderia ser uma TI, um técnico ou um EBTT também. A minha proposta está sendo uma TI. Tá? Até porque essa coordenação geral ela precisa estar por dentro do fluxo, certo? E quando muda, o EBTT até que ele pega tudo que está acontecendo, pode, nesse momento de maturidade, eu acho ainda um pouco difícil, mas eu estou trabalhando em alguns modelos de maturidade aqui para a gente deixar tudo documentado e no futuro poderia ser um EBTT, tá? Para a infraestrutura, eu acho mais complicado ainda ser um EBTT, porque infraestrutura acaba mexendo com questões mais críticas, digamos assim. Então, é, eu coloquei um técnico, né? Porque é o grupo que eu tenho ali hoje, né? Acaba que tenho um técnico que conseguiria desempenhar bem esse papel, tá? Mas tem essas possibilidades abertas, né? Aqui o coordenador de desenvolvimento de sistemas também, como a figura do analista, né? Minha proposta é essa, mas poderia ser qualquer uma dessas figuras. A infraestrutura em nuvem, tá? De operações. Mas, Valide, por que não técnico aqui? É porque o analista, tá? Não, nada impede, tá? Mas essa aqui é a minha proposta. O analista, eu tenho enxergado que eles, até pelas atribuições do concurso, eles se aprofundam mais, né? Eles estudam mais. Então, eu tenho grupos de técnicos ótimos hoje, tá? Mas alguns eles têm demonstrado algumas resistências, tá? Segurança digital, sem dúvida eu colocaria um analista, porque aqui demanda uma especificidade, assim, uma formação específica da pessoa, tá? Então, não seria uma formação só em tecnologia, na desenvolvimento de sistemas ou sistemas de informação. Não, não seria só isso. O cara teria que ter uma especialização ou fazer uma graduação em segurança, tá? Porque aqui tem muitos aspectos envolvidos, tá? A coordenador de governança, né? Aqui eu poderia até deixar um EBTT também, tá? Porque tem professores formados em segurança da informação, tá? A coordenação de governança, contratações, também deixando como analista, coordenador de apoio como um técnico, educação à distância, né? Aí aqui já são equipes, né? Então aqui já não tem funções mais, mas só para a gente ter uma noção de quantitativos de pessoas, né? Então nessa proposta aqui, eu estou considerando 33 servidores. Então vamos ver aqui como que seria, né? Em relação o meu total atual, tá? Para cada um deles. Eu tenho um EBTT na DETIC, eu tenho 12 ATIs, eu tenho 9 técnicos, eu tenho um programador visual, um administrativo, e esses aqui são os meus que estão em outros setores, tá? Esse TTI aqui é o Jonas, que está na PROAD, e esse técnico de laboratório é o Thiago Baciotti, que está na MGI, tá? Então, mas eu deixei eles aqui. Tá? Aí aqui eu tenho. Então veja que eles não estão contando meus 33 aqui, viu, gente? Esse pessoal em vermelho, mas é importante ter, porque quando a gente fala com o MEC, né, eles consideram essa galera aqui. Então aqui o pretendido seria eu aumentar aqui em 5 analistas e eu aumentar em 4 técnicos, tá? E o restante manter aqui, beleza? Então essa é a minha proposta. E nesse contexto estou solicitando aqui 2 CD4s, 5 ATIs, 4 técnicos e 2 FG2, né? Sem considerar aquela que é pleiteada aí, beleza? Para poder entrar no modelo de referência. Então esse é o meu modelo ideal. Agora eu vou passar aqui para o meu modelo enxuto, né? Minha proposta tipo 2, tá? Então ela é quase igual, mas vou lá para o fim também. E
Eu peço, né? Mas eu sei das dificuldades. Então, vamos lá, né? Vamos para um modelo que começa a caminhar para onde eu quero chegar, que é aquele outro modelo, tá bom? Aquele modelo, inclusive, ele se aproxima do modelo que o Forti está usando como modelo de referência para a rede, tá? Mas, enfim, algumas coisas estão bem parecidas, outras estão ajustadas à nossa realidade ali, mas, enfim, só para comentar. Aqui, o que eu tenho aqui? De novo, aqui eu vou daqui para baixo, tá? Então, aqui eu teria só uma coordenação geral e abarcaria toda a minha parte de TIC, tá? E aí, dentro de baixo dela, eu teria a minha coordenação de desenvolvimento de sistemas, a minha infraestrutura e operações. Então, aí, junto a infraestrutura e operações. E aí, trago a infraestrutura em nuvem e operações para cá, com as mesmas atribuições que eu descrevi anteriormente. A coordenação de apoio e qualidade de software. Aqui, de novo, equipe, todo mundo ligado aqui agora, né? Antes eu tinha uma segregação, agora eu não tenho. Então, cá, todo mundo liga aqui, beleza? A coordenação de governança e contratações de TIC, anteriormente eu não comentei sobre ela, mas é porque a gente já tem e manteria, tá? Hoje a gente chama ela só de coordenação de governança em TI, tá? Eu não uso o termo contratações porque está nas atribuições, mas eu coloquei aqui só para ficar claro para nós que as contratações estão aqui dentro. E a segurança digital, idem, tá? Então, a mesma explicação que eu já dei anteriormente. Aqui, então, eu passaria a ter uma... já vou para o resumo aqui, tá? Aqui de novo, né, que eu estou solicitando em cada uma das situações, mas eu acho que a tabela para vocês legal é essa aqui. Aí, nesse sentido, eu caio ao invés de pedir, né, 5, eu peço 4 ATIs, né, mantendo aqui os meus 4 técnicos, tá, e o resto modificando. Eu não sei como que seria aí o futuro, né, com essas mudanças de carreira, isso eu realmente não sei, tá, tô pedindo 4 ATIs, 4 técnicos, mas eu não sei qual que é o futuro da classe D aqui no nosso contexto, tá? E aí aqui é o resumo para vocês. Então, eu estou mandando esse vídeo junto com esses 2 arquivos. Estou à disposição aí para vocês, né? Estou mandando para poder considerar aí no modelo de referência, tá? Que nós conversamos aí, conversei com o Jardel na sexta-feira retrasada, aí antes do feriado, beleza? E aí, Ponciano, como a gente não conseguiu conversar, estou fazendo esse vídeo, espero que aí em 2x, você viu que eu tentei falar devagar, para você me ouvir em 2,5, com bastante tranquilidade, tá bom? Um abraço, tá? Aguardo aí qualquer dúvida, enfim, estou à disposição, tá? Um abraço.